Olá, queridas irmãs, irmãos, amigos e amigas. É sempre um momento tão especial do meu dia quando eu posso compartilhar o Evangelho com vocês. Eu estou muito feliz por esta grande oportunidade. A nossa classe tem crescido dia a dia, já passamos de 700 e eu estou tão feliz. Muito obrigado a todos vocês que se inscrevem neste canal do YouTube, né? E, por favor, continue se inscrevendo. Eu tenho muitas pessoas que são meus amigos no Facebook e assistem lá, mas não se inscrevem no canal. Então, quando você estiver assistindo, entre ali, logo ali embaixo, e se inscreva no canal, por favor, e nós vamos continuar fortalecendo a nossa classe. Sou muito grato a todos vocês que coloquem um like ali, que esses simples gestos faz com que o YouTube recomende as aulas para outras pessoas que se interessam pelo assunto do Evangelho, das Escrituras, profetas vivos. O YouTube então encaminha. Também sou muito grato pelos comentários tão bondosos que vocês têm feito. Muito, muito obrigado. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênios 56 e 57. Doutrina e Convênios 56 é muito especial porque ele continua, né, esse momento histórico que nós estamos vivendo. E aqui o profeta Joseph, ele havia chamado os irmãos que saíssem lá da região de Ohio para ir para o Missouri, cerca de 1.500 quilômetros, uma distância bem grande, né? E eles iam a pé, de carroça. Esse era o meio, a carroção, né? Esse era o meio deles, a cavalo, era o meio deles viajarem. Muito bem. Nesta revelação, alguns problemas estavam acontecendo. Na aula passada, nós tínhamos falado, nas aulas anteriores, sobre Lyman Copeland. Lyman Copeland tinha consagrado a sua fazenda para que os santos pudessem ali habitar, em especial aqueles santos que saíram de Nova York e mudaram para Ohio, próximo de Kirtland, em Thompson. Mas daí esse irmão, ele não quis mais fazer isso e expulsou os santos. E o profeta Joseph então chamou esses irmãos do ramo de Collinsville, cerca de 60 pessoas, que pudessem ir para Missouri, lá para Jackson, condado de Jackson. O Senhor havia chamado Thomas B. Marsh para servir missão junto com o irmão Ezra Tyler. Passaram-se 9 dias desde o chamado. Thomas B. Marsh já estava pronto, mas Ezra Tyler não estava. Ezra Tyler tinha sido designado para trabalhar na fazenda de Frederick J. William, junto com Joseph Smith Sr., pai do profeta Joseph. E parece que ele fez algumas contribuições, porque eles estavam começando a viver ali da consagração. E Ezra Tyler estava envolvido, ele queria aparentemente um registro de terras para ele. E ele não queria seguir na missão. Esse é o contexto histórico. O Senhor também tinha chamado Selah Griffin para servir junto com Neil Kinai uma missão, que eles iam lá para o Missouri, saindo do Ohio indo para o Missouri, 1.500 quilômetros. Então o Senhor ele mudou o chamado e o Senhor desobrigou então o Ezra Tyler e chamou o Selah Griffin para servir como companheiro de Thomas B. Marsh. E Neil Kinai deve voltar a continuar servindo como presidente do ramo de Collinsville, que estava agora em Thompson, na fazenda do Lyman Colley, estava saindo de lá, e eles deveriam ir para o condado de Jackson, no Missouri, cerca de 1.500 quilômetros. E foi o primeiro grupo, né, eles foram o primeiro grupo de santos que lá chegaram. Algo bem interessante para nós aprendermos aqui, já no versículo 2. Diz assim: e aquele que não tomar sua cruz e me seguir e guardar meus mandamentos, não será salvo. Essa expressão, tomar sobre si a minha cruz, né, significa que as pessoas tinham que renunciar ao mundo, renunciar aos padrões do mundo
e viver segundo o Evangelho restaurado. Quando fala de cruz, né, ela era pesada, que tinha que ser arrastada, significando que na nossa jornada, né, no nosso ministério, cada um de nós tem o seu ministério terreno. Então, no nosso ministério terreno, nós passaríamos por adversidades, mas que nós deveríamos continuar tomando sobre nós a cruz de Cristo. Muito bem. E guardar os mandamentos. Esse era basicamente isso que o Senhor estava falando. Hoje em dia ele está falando a mesma coisa para você, para eu, o irmão André e para todas as pessoas. Que devemos tomar sobre nós a cruz e seguir e guardar os mandamentos. Nós não adoramos cruz, não usamos crucifixo, nada disso, mas é um simbolismo que nós devemos demonstrar ao mundo e seguir de acordo com o Evangelho restaurado. Basicamente isso, tá bom? Mas não seríamos imunes às provações. Como você também não é imune hoje às provações, tá bom? No versículo 4, o Senhor diz assim, ó, portanto, eu, o Senhor, ordeno e revogo, como me parece bem. Olha que interessante, o Senhor dá um mandamento, nós não cumprimos, ele revoga o mandamento, e às vezes nós também não cumprimos e ainda queremos as bênçãos. E sempre é melhor guardar os mandamentos do Senhor. Porque os mandamentos, ao contrário do que o mundo fala, eles nos libertam. Os mandamentos de Deus nos libertam para uma perspectiva eterna, para bênçãos infindáveis nesta vida e quando tivermos nosso passamento e no futuro, vida eterna. Tá bom? Muito bem. Daí o Senhor falando aqui sobre o irmão Ezra, o Elder, né? Ezra Tiger, olha o que ele fala no versículo 8. E também em verdade vos digo que meu servo Ezra Tiger deve arrepender-se de seu orgulho e de seu egoísmo e obedecer ao mandamento anterior que lhe dei com respeito ao lugar em que vive. Que era lá, que ele vivia na fazenda de Frederick G. Williams, que estava servindo de missão. Tá bom? O profeta também tinha falado, ensinado, que aquela fazenda não seria dividida e compartilhada. Bom. Mas qual era o problema, então, do irmão Ezra Tiger? O problema era orgulho e egoísmo. Eu estudei um pouquinho aqui sobre orgulho e egoísmo e queria compartilhar alguns ensinamentos com vocês hoje. E esses ensinamentos, eles são do presidente Ezra Taft Benson, encontram-se na Liarona de julho de 1989. O presidente Benson, ele é um profeta do Senhor já falecido. Lembram que durante o ministério terreno do presidente Benson, ele salientou tanto o livro de Mormon, né? Para que pudéssemos ler o livro de Mormon e nos incentivou a todos como um povo a fazer disso o nosso estudo. Sou muito grato pelo livro de Mormon, é o meu livro. Assim como o seu. Às vezes eu vejo as pessoas falando do livro de Mormon e falo assim, mas é isso que eu sinto, né? Então, continue firme, irmãos. Nós compartilhamos os mesmos sentimentos. Então, vamos ver o que o presidente Ezra Taft Benson ensinou sobre orgulho. Abre aspas. O orgulhoso teme mais o julgamento humano que o julgamento de Deus. O que os homens pensarão de mim pesa mais do que o que Deus pensará de mim. O temor do julgamento dos homens se manifesta na luta pela aprovação deles. O orgulhoso ama mais a glória dos homens do que a glória de Deus. O pecado se manifesta nos motivos pelos quais agimos. Jesus disse que fazia sempre o que agradava a Deus. Não faríamos melhor em ter o agrado de Deus por estímulo do que procurar sobressair e fazer melhor do que outra pessoa? Então, só um comentáriozinho aqui. O orgulhoso, ele está mais preocupado com o que as pessoas falam do que Deus. O orgulhoso está mais preocupado em ser popular no mundo do que o que Deus pensa. O orgulho, irmãos,
ele é também falado que o orgulho é inimizade contra Deus. Forte isso, né? E inimizade contra os homens. Temos que nos precaver do orgulho. Continuando a citação do presidente Benson. Certas pessoas orgulhosas estão mais preocupadas com o fato de seu salário ser superior ao de outra pessoa do que se o mesmo atende às suas necessidades. Sua recompensa é estar um grau acima dos outros. Quando o orgulho toma conta de nosso coração, deixamos de ser independentes do mundo e escravizamos nossa liberdade ao julgamento humano. O mundo brada mais alto que os sussurros do Espírito Santo. O raciocínio humano prevalece sobre as revelações de Deus e o orgulhoso larga a barra de ferro. Fechar aspas, fim da citação. Irmãos, nós temos ouvido, nós temos lido e temos ouvido os profetas de hoje e de outrora falar sobre o orgulho. Parece algo assim que, mas eu não sou orgulhoso. Todos nós, eu e você, devemos tomar cuidado. E aqui o presidente Benson nos falou quais são os nossos motivos que nos levam a servir. Quais são os nossos motivos que nos levam a fazer o bem? Quais são os nossos motivos para vivermos o Evangelho? Quais são os nossos motivos para guardar os mandamentos? O melhor dos motivos, irmãos, é amor. Amor a nosso Pai Celestial. Que possamos servir ao Senhor, guardar seus mandamentos, porque nós o amamos. Eu lembro do meu avô, do Aldo, ele faleceu aos 94 anos, ele tinha Alzheimer, com 1 ano de cama, como um bebezinho. Algo bem curioso é que quando ele já não lembrava de mais ninguém, ele pediu a minha avó em casamento novamente. Isso foi tão legal, a minha avó ficou tão feliz, minha mãe, né? Eu fui criado pelos avós paternos, então meu avô e minha avó, só que eu chamava minha avó de mãe, tá bom? E eu lembro do meu avô, que ele era uma pessoa tão boa, tão calma. Ele sempre estava disposto a servir, ajudar. Ele sempre tinha dinheirinho no bolso para ajudar alguém. Irmãos, nós temos bons exemplos em nossas famílias. Que possamos seguir esses bons exemplos. E que eu e você não venhamos um dia ceder ao orgulho. Meu avô era um homem muito simples. Muito simples. E como eu o amo, como eu o honro. Porque ele é tão especial para mim. Ele se tornou um modelo de como eu quero ser. E eu faço convite a você hoje, que possamos nos espelhar nos nossos familiares ou em líderes da igreja, como você quiser, que foram um exemplo de Jesus Cristo para nós. E que nós possamos ser um exemplo de Jesus Cristo, mas pelos motivos certos, porque amamos a Deus. O Elder Neal Maxwell, um apóstolo do Senhor já falecido, ele ensinou o seguinte: em maior ou menor grau, todos temos problemas. Agora falando de egoísmo, falamos de orgulho, agora vamos falar de egoísmo. Lembra? Os 2 problemas de Asa Tyler era egoísmo, nós já falamos, e egoísmo. Falando agora de egoísmo. Em maior ou menor grau, todos temos problemas com egoísmo. Já que isso é tão comum, por que então nos preocuparmos com o egoísmo? Porque o egoísmo é, na verdade, uma autodestruição em câmara lenta. Não admira que o profeta José Smith tenha admoestado, abre aspas, não só se deve sepultar todo sentimento egoísta, mas aniquilá-lo por completo, fim
da citação de Joseph, continuando nas palavras do elder Neil Maxwell. A humildade é o verdadeiro remédio para o egoísmo, pois não o mascara pura e simplesmente, mas o elimina. Que possamos ser essas pessoas humildes, irmãos. E eu gosto de pensar em humildade não como uma coisa passiva, que não é. O humilde é aquele que se submete à vontade de Deus. Jesus Cristo foi o maior exemplo de humildade para nós. Ele fazia tudo que agradava a nosso Pai Celestial. E por isso nós o amamos. Que nós também possamos ser um reflexo, né, da luz de Cristo para o mundo, sendo humildes, guardando os mandamentos, vivendo o Evangelho restaurado em nossos dias com alegria, com entusiasmo. Muito bem. Então, por enquanto, eu gostaria de falar somente isso sobre Doutrina e Convênios 56. Agora vamos para a Doutrina e Convênios 57. Em Doutrina e Convênios 57, o Senhor dá aqui uma revelação de onde seria a Nova Jerusalém. Olha que interessante, no versículo 2 e 3. Portanto, esta é a terra da promissão e o local para a cidade de Sião. E assim diz o Senhor, vosso Deus: se desejais receber sabedoria, eis aqui sabedoria. Eis que o lugar que agora é chamado Independência, é o lugar central e um local para o templo se acha a oeste, num terreno não longe do tribunal. Então, Joseph, nessa sessão de Doutrina e Convênios 57, ele determina onde seria construída a cidade de Nova Jerusalém. Lembra que durante o milênio nós vamos ter duas cidades centrais, uma em Jerusalém e a outra Nova Jerusalém em Independência. E os santos estavam todos animados, querendo edificar Sião e se reunir em Sião, na Nova Jerusalém. Eu sei que a igreja tem se espalhado por todo o mundo em suas estacas. E as estacas de Sião são Sião, mas ainda assim deve ter um lugar central. Vamos ver um pouquinho aqui sobre essa sessão aqui. Sessão 57. Em obediência ao mandamento do Senhor de realizar uma conferência da igreja no Missouri, o profeta José Smith e vários outros viajaram quase 1.500 quilômetros de Ohio até Missouri. E em 20 de julho de 1831, poucos dias após ter chegado ao condado de Jackson, Joseph Smith recebeu a revelação que se encontra em Doutrina e Convênios 57. Nesta revelação, o Senhor declarou que Independência, no Missouri, seria o local central da cidade de Sião e seu templo, instruindo várias pessoas no tocante a seu papel na edificação de Sião. Além de revelar a localização da cidade de Sião, o Senhor também declarou que o local do templo seria a oeste num terreno não longe do tribunal. O templo será construído nos últimos dias antes da segunda vinda de Jesus Cristo. Bruce R. McConto, um apóstolo do Senhor já falecido, ele ensinou o seguinte, abrir aspas: quanto ao templo, ao qual todas as nações irão nos últimos dias, ele será construído na Nova Jerusalém antes da segunda vinda. Tudo isso como parte dos processos preparatórios que vão aprontar um povo para o retorno do Senhor. Fechar aspas. Da citação do elder Bruce R. McConk. Cerca de 2 anos depois de ele ter recebido a revelação, ele, Joseph, que se encontra em Doutrina e Convênios 57, o profeta José Smith recebeu revelações adicionais sobre o lugar no qual o templo seria construído. Em 1833, o profeta fez com que fosse desenhada uma planta da cidade de Sião, que mostrava um complexo de templos com 24 edifícios a serem construídos um ao lado do outro em Independência. A reunião dos santos na cidade de Sião ou Nova Jerusalém
e sua construção, conforme declarada pelo Senhor, começará no local do templo. Que coisa extraordinária. Então, como parte da restauração, como parte dos preparativos para a segunda vinda, a cidade de Sião deveria, da Nova Jerusalém, ou melhor, deixa eu repetir, como parte da preparação, né, como parte da restauração e como parte dos preparativos para a segunda vinda, a cidade de Nova Jerusalém será construída, a começar por seu templo, na cidade de Independência, no condado de Jackson. Muito bem. Profetas, reis, sacerdotes sonharam com essa cidade. Sonharam com o milênio. Sonharam no dia em que o Senhor, em toda a glória, estaria aqui e reinaria sobre nós. E eu e você e todos os cristãos anseiam pelo dia que o Senhor poderá voltar novamente. E estamos empenhados nesse trabalho. E eu sou tão feliz por termos profetas vivos que nos dirigem e nos orientam. Para finalizar, eu gostaria de retornar agora ao capítulo 56 e ler para você e para todos nós o versículo 14, que diz assim: Eis que assim diz o Senhor a meu povo, tendes muitas coisas para fazer e muito do que vos arrepender. Só essa partezinha. Interessante que o Senhor ele está falando para o povo dele, para aqueles que o aceitam como Salvador, que temos muito do que nos arrepender. O elder Neal Maxwell, falando sobre arrependimento, nos deu um importante conhecimento sobre isso. Diz assim, abre aspas, o arrependimento é uma doutrina resgatadora, não melancólica. Está ao alcance de quem tenha cometido muitos pecados, assim como da pessoa que já alcançou um certo nível de retidão e busca um desenvolvimento maior. Fim da citação. E quando eu li sobre isso, fiquei pensando na nossa classe, para que tipo de pessoas eu tenho falado? Para pessoas que têm um certo grau de retidão, já. Para pessoas que têm aceitado o Salvador Jesus Cristo. Mas como aprendemos do apóstolo, buscam um desenvolvimento maior e precisam se arrepender. E o arrependimento, irmãos, é uma mudança de coração para nos tornarmos mais semelhantes ao Salvador Jesus Cristo. Eu sei que Jesus Cristo vive, eu sei que ele dirige sua igreja na terra através de seus profetas e apóstolos. E esta é a mensagem que eu tenho para compartilhar com vocês. E eu deixo em nome de Jesus Cristo, amém. Tchau, irmãos, irmãs, amigos e amigas. Continuem firmes, o Evangelho é verdadeiro. Tchau aos jovens e às crianças que assistem essas aulas com seus pais. Um grande abraço do vovô Dé. Tchauzão, tchau. Cuide-se bem. Tchau.